Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sempre me lembro nas minhas orações de todos os irmãos que o poder de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, realmente esteja com todos vocês, que os protejam, que os guardem, que o Espírito Santo realmente console os momentos difíceis, que dê entendimento da palavra do nosso Senhor Deus. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 16. Eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias. Nós vamos fazer na versão internacional. Então, abra sua Bíblia e acompanhe a leitura. Nos diz o seguinte: Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro: Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita não serei abalado. Por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Mais um salmo que reforça a confiança de Davi no seu Deus. Que nós possamos confiar como ele no nosso grandioso Deus, nosso protetor, nosso Salvador. Oremos. Senhor Deus que estás nos céus, nós te damos graças imensamente pela tua palavra, pela confiança que temos em ti, Senhor, porque a tua palavra proporciona a cada um de nós essa confiança no teu poder e na salvação. Nós realmente te agradecemos imensamente pelo teu cuidado por cada um de nós. No nome do teu Filho amado, nós oramos hoje e sempre. Amém. Nós já falamos que o livro de Salmos, que é um livro de poesias e cânticos, ele é messiânico. Em grande parte, ele fala da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição. Assim como o livro de Isaías, considerado o Evangelho do Antigo Testamento, nós também realmente encontramos a mesma situação. Um livro que profetiza acerca da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver alguns salmos a respeito de algumas profecias de Jesus, né, sobre Jesus. Então nós vamos primeiramente abrir no Salmo 18. Então abra sua Bíblia no Salmo 18 e nós vamos ler os versículos 20, 23 e 24. Nos diz o seguinte, você pode acompanhar. Davi diz assim: Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. 23. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. 24. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos. Muitos comentaristas ficam perplexos acerca disso. Como é que Davi falou de pureza de mãos quando nós temos uma história de delitos de pecados? Alguns pecados graves que nós bem conhecemos. Até porque o próprio Davi, ele tinha consciência de que era um grande pecador. Nós vamos encontrar isso no Salmo 25, você pode abrir aí a sua Bíblia no versículo 7, 11, 18, que diz assim: Davi disse: Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Então, ele reconhecendo ser pecador e transgressor da lei de Deus. No versículo 11, perdoa a minha iniquidade que é grande. Então ele reconhece a grande iniquidade do seu coração, da sua vida. E 18, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Então Davi, ele reconhecia ser pecador. E nós vamos encontrar esta mesma verdade, ideia em outros salmos, ele também se referindo a um ser pecador, como todos nós somos, seres humanos. Nós vimos, inclusive, na pregação passada,
Inclusive nos Salmos e também isso é referido lá no Novo Testamento, que todos nós somos pecadores, todos os homens são pecadores, a exceção é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós entendemos que é o texto, os textos que nós lemos de Salmo 18, que falam da pureza de mão, esses textos, eles se referem à pessoa de Jesus Cristo, que foi o único perfeito, homem perfeito. Mas ninguém. A palavra de Deus é clara com relação a isso. Inclusive, no Pentateuco, nos livros da lei, nós vamos encontrar um texto que diz o seguinte, que aquele que fosse perfeito, então este viveria ou ressuscitaria. Seria uma interpretação. Isso é referido também por Paulo. Se alguém fosse perfeito, esse alguém ressuscitaria. Não precisaria, por exemplo, do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que todos nós somos pecadores. Então, todos nós precisamos de Jesus. O único que pôde cumprir isso foi a pessoa de Jesus. Ele foi perfeito. Certa vez, Jesus, inclusive, desafiou aqueles que estavam à sua volta e disse: Quem de vocês realmente me convence de pecado? Ninguém pôde convencer. Nós encontramos em Hebreus capítulo 4 e o versículo 15, a referência à perfeição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja aí, no versículo 15 diz o seguinte, do capítulo 4: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele, Jesus, né, pelo contexto é Jesus, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus não teve pecado. Os próprios discípulos de Jesus, que conviviam com ele dia e noite, poderiam até testificar de que Jesus não cometeu o pecado, que Jesus não pecou. Mas com relação aos pensamentos, é impossível. Nós não temos esta capacidade ou poder de ler os pensamentos das pessoas. Mas nós temos plena convicção de que Jesus não cometeu nenhum pecado na sua intimidade, nenhuma atitude realmente de pecado. Jesus, seus pensamentos foram puros e perfeitos porque ele ressuscitou. Então, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós vamos nos referir um pouco mais adiante, realmente prova a perfeição de Jesus, de que ele foi realmente perfeito. A outra coisa que nós gostaríamos de nos referir se refere à crucificação de Jesus. No próprio capítulo 18, no Salmo 18, que nós lemos, nos versículos iniciais, versículos de 4 a 9, nós vamos ver o seguinte. Diz assim, Davi diz assim: Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Isso coincide exatamente com o que aconteceu na crucificação de Jesus Cristo. E não há nenhuma referência, né, que tenha acontecido com Davi, com o rei Davi ou o profeta Davi. Então, nós, com total tranquilidade, nós poderemos dizer que isto se refere à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos até outro texto dos Salmos, quando diz, Deus meu, né, por que me desamparaste? Que foi algo citado por Jesus. Jesus falou na cruz isso. E é muito claro de que esse texto que encontramos em Salmos realmente profetizava acerca de Jesus. E Jesus diz exatamente essas palavras. Aqui nós dizemos, nós podemos ler também que Jesus clamou, a morte o cercou, e então a terra tremeu, os montes estremeceram. Nós encontramos lá em Mateus, capítulo 27, 51, é o único texto, né? O único evangelista que se referiu a isso, Mateus 27, veja aí, 51, nos diz o seguinte, veja aí. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Então,
aqui uma referência da crucificação de Jesus, que quando ele morreu, então a terra estremeceu. Então há uma referência em Salmos, é uma profecia sobre o que aconteceu na crucificação de Jesus. A própria terra chorou, a própria terra realmente abalou por conta da morte do Filho de Deus. Nós vamos encontrar, inclusive no capítulo 22, várias referências acerca de Jesus. Nós vamos ver ali sobre a crucificação de Jesus. É um capítulo muito messiânico. Nós vamos encontrar, inclusive, paralelamente, nós vamos encontrar no Novo Testamento essas referências, como em João, capítulo 19, versículo 23, versículo 28. E eu gostaria que você abrisse particularmente no capítulo 27, versículo 39, que nos diz o seguinte: os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. E também todos que estavam ali também blasfemavam e realmente humilhavam Jesus. Isso é referido nos Salmos. Essa humilhação que Jesus realmente passou. Então, nós estamos vendo aí como a palavra de Deus falou centenas e centenas de anos a respeito da morte, né, da crucificação de Jesus e também da sua ressurreição que nós vamos ver aqui. Tudo isto nos dá uma convicção, uma segurança de que a palavra de Deus é a verdade, de que Jesus realmente é a verdade. Nós lemos o capítulo 16 no início, nós lemos o versículo 10 que diz assim: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Nós vemos esse texto sendo referido por Pedro quando ele pregou ali no início da igreja, ali em Atos, no início de Atos, referindo-se a esse texto como algo a respeito da pessoa de Jesus. O salmista Davi jamais falou acerca dele mesmo. É interessante que a profecia era assim: o salmo é de Davi. Ele falou de si mesmo, mas em algum momento o Espírito Santo o fez falar algo a respeito de Jesus que não se enquadrava à sua pessoa. E esse texto diz que Deus não deixaria no sepulcro, não deixaria no mundo dos mortos, nem permitiria que o seu corpo se decompusesse, né? Que o seu corpo realmente fosse destruído, virasse pó. Ao terceiro dia, Jesus realmente ressuscitou. É interessante que Jesus realmente, antes de seu corpo inchar, né? Antes de seu corpo inchar, antes de seu corpo ter uma aparência de que estava realmente se decompondo, apodrecendo, Jesus ressuscitou. Ele realmente argumenta que o túmulo de Davi permanecia. Davi foi enterrado e ali ele estava. O seu corpo virou pó, né? Ficaram os ossos, tudo virou pó. Mas Jesus, ele ressuscitou. Então o texto se referia à pessoa de Jesus, jamais se enquadrava na pessoa de Davi. Então são esses textos apenas exemplos de profecias acerca da pessoa de Jesus, porque Jesus é um personagem que de alguma forma vem sendo falado desde Gênesis e vai até o Apocalipse. O seu sacrifício é o centro das Escrituras Sagradas. É interessante porque eu estava lendo sobre o purgatório, que é uma doutrina católica, e eu, por curiosidade, eu fui olhar quais eram os argumentos, né, da doutrina católica acerca do purgatório. E algumas coisas interessantes realmente eu pude perceber.
É lógico que realmente tudo que nós queremos, qualquer doutrina que nós queremos realmente fazer dela uma verdade, nós encontramos textos na Bíblia. Ou seja, eu posso utilizar a Bíblia para justificar toda e qualquer crença que eu tenho. Não é difícil. Agora, só que se esses argumentos estiverem errados, se essa doutrina realmente ela estiver errada, então nada vai se ajustar. No geral, né, os pensamentos eles não vão se ajustar. Eu sempre cito aqui como a Bíblia como sendo quebra-cabeça. Você tem que colocar a peça no devido lugar, senão não fecha. Você não pode trocar de lugar. Então, com relação às doutrinas da palavra de Deus, você tem que ter uma interpretação perfeita, correta. Senão, não se ajusta no todo. A imagem fica distorcida. Você depois que tentar visualizar assim um todo, você vai ver isso daqui não bate com isso. Então, na doutrina realmente do purgatório, os argumentos que citam realmente são totalmente desprovidos de verdade. Não bate com a teologia bíblica de forma alguma. Mas um dos argumentos mais falados se trata de um versículo de Macabeus, segundo Macabeus, que é um livro apócrifo, ou seja, nós, evangélicos, nós não aceitamos como um livro inspirado pelo Espírito Santo. Além dos livros da Bíblia, nós temos aqui muitos outros livros que foram escritos, mas os primeiros cristãos, eles não aceitaram como sendo livros inspirados por Deus por conta do seu conteúdo, que não batia com o resto da palavra de Deus, que não se ajustava com a palavra de Deus. Um deles é o livro de Macabeus, os dois livros de Macabeus. Então, na argumentação, né, para justificar o purgatório, então, é citado um texto de 2 Macabeus como se fosse possível orar pelos mortos, né? Como se os mortos estivessem em um lugar intermediário e então precisassem das nossas orações para irem aos céus. Então, isso destoa totalmente das Escrituras Sagradas. Mas o que me chamou mesmo a atenção é o argumento de que o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo não seria suficiente para perdoar os nossos pecados. Então, alguns pecados precisavam ser pagos por nós no purgatório. Então, isso é uma doutrina totalmente contrária à mensagem essencial da palavra de Deus. O sacrifício de Jesus Cristo, ele é referido desde Gênesis até o final, até o último livro, o último capítulo das Escrituras Sagradas. Daí, nós podemos comparar inúmeros, centenas de textos que falam sobre o sacrifício de Jesus de alguma forma. E nós chegamos à conclusão que nós somos verdadeiramente salvos através do sacrifício de Jesus. Ele nos limpa de todo o pecado. Por conta do sacrifício de Jesus, nós vamos diretamente para os céus. Então, é inaceitável dizer que o sacrifício de Jesus não é suficiente para a salvação do homem. Eu encontro essa ideia em seitas orientais também. Né? Seitas orientais é uma mistura também com o espiritismo, com algumas doutrinas espíritas. E certa vez eu li claramente em um livro sagrado de uma seita oriental dizia que o sacrifício de Jesus não seria capaz de limpar, de perdoar os nossos pecados. Isso é algo totalmente inaceitável. E como se trata de uma coisa básica e essencial, isso descredencia toda e qualquer religião que realmente pense dessa forma. Ninguém é perfeito, nenhuma igreja é perfeita, nenhuma religião é perfeita. Mas algumas ideias, algumas defesas, algumas doutrinas, elas ferem
a essência do Evangelho, a essência da palavra de Deus. E ela mata quem se aproxima dela. Certa vez, Jesus disse acerca dos religiosos, da sua época, como saduceus, fariseus e escribas, disse: vocês não entram nos céus e também não deixam outros entrar. Vocês fazem filhos do inferno por conta da doutrina que eles pregavam, por conta da interpretação que eles davam ao texto sagrado. Então é importante nós sermos cuidadosos com a doutrina de Deus. Há muita coisa errada por aí que tenta realmente ensinar as pessoas acerca da verdade, do reino de Deus. Os argumentos são inúmeros, eles utilizam a palavra Deus, mas é como eu realmente disse. Toda e qualquer doutrina, ela pode ser provada, né, com argumentos retirados das Escrituras Sagradas. Não é difícil, não. Ainda que estejam errados. Cabe a nós termos sabedoria, crescermos no entendimento da palavra de Deus, para nós percebermos quando esses argumentos são falhos. Quando esse quebra-cabeça ele não consegue ser montado. Quando as peças elas não estão no seu lugar. E realmente a imagem final é imperfeita. Então nós vemos que nos livros messiânicos, quando os profetas falavam acerca da pessoa de Jesus, é muito claro, porque não se encaixava na vida do escritor, na vida do profeta, mas somente na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se fez carne. Como? Alguém que foi perfeito, não teve pecado algum, só Jesus. Qualquer texto que se refira à perfeição do homem tem que ser atribuído a Jesus. Só Jesus ressuscitou. O texto falava que era possível sim entrar no céu, viver, ressuscitar por seus méritos próprios, mas para ninguém isso se encaixa. Para nenhum ser humano, a não ser Jesus Cristo. Então o texto se refere a Jesus Cristo e Jesus Cristo verdadeiramente ressuscitou. E foi a razão e a causa também da nossa salvação, da nossa ressurreição. Nós vemos que Jesus realmente foi crucificado, isso é referido desde Gênesis, a crucificação de Jesus. É interessante que nós vamos encontrar no Antigo Testamento a referência ao sacrifício de Jesus. Na lei mosaica existia o sacrifício contínuo, ou seja, o fogo do altar não apagava. À tarde se matava um animal, colocava para queimar, ficava durante toda a noite queimando. Quando chegava de manhã, matava o animal, colocava para queimar. E isso era dia após dia, mês após mês, ano após ano, o fogo do altar não se apagava. Uma referência ao sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, um sacrifício que alcança toda a humanidade, um sacrifício que é eficaz para toda e qualquer pessoa. Nós vimos que Jesus realmente ressuscitou, ele morreu, seu sangue foi derramado, mas ele ressuscitou e diz o texto de Hebreus, entrou nos céus, no verdadeiro templo, para suplicar pelas nossas vidas, para entregar o seu sangue, para que todos nós pudéssemos ser salvos. Não há exceção. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, diz a palavra de Deus, que é salvo pelo sacrifício de Jesus. E realmente todo este que crer, então ressuscitará. Essa ideia de que o sacrifício de Jesus não é suficiente. Que realmente alguns precisarão pagar por alguns pecados após a morte para alcançar os céus. Isso é totalmente contrário às Escrituras Sagradas e fere realmente a essência do Evangelho e mata as pessoas que acreditam nisto, que são ensinadas desta forma.
Então, que você realmente procure conhecer a palavra de Deus. Peça a Deus para não ser enganado por doutrinas erradas, porque há muitas doutrinas erradas em várias religiões, interpretações erradas, interpretações que não fecham a palavra de Deus à interpretação. Então, que Deus abençoe sua vida, que seus olhos sejam abertos para que você não seja enganado, mas que você conheça verdadeiramente o sacrifício de Jesus e creia que ele é suficiente para salvar a sua vida. Que Deus realmente o abençoe, a abençoe, meu irmão e minha irmã.